O Castelo de Montana inova mais uma vez e prepara uma noite americana para o dia 31 de outubro, sexta-feira. E tem o musical Magia e Fantasia. Os professores Daniel Falzoni e Tamires Brandão trazem o coral Musicoterapia e também o DJ Júlio. Além deles, tem o piano do Tiago Ouchi. Tiago, você está com a gente aqui para conversar um pouquinho sobre sua expectativa de vir a Barbacena, vir aqui no Castelo de Montana. Como é que está essa ideia de se apresentar por aqui? Bom dia, tudo bem, Ricardo? Estou super ansioso, acho que a primeira coisa, super animado, acho que talvez a segunda palavra seja um pouco mais interessante para definir. Vai ser a minha primeira vez na cidade, vai ser a primeira vez também tocando no Castelo, o que eu acho que é uma oportunidade super importante. E dentro de todo o repertório que eu vou estar levando, né, a gente vai falar um pouco disso mais para frente, eu acho que a expectativa pode subir ainda mais, porque vai ter muita coisa assim voltada para esse dia 31, né, que é o Halloween, né, o Dia das Bruxas, não é feriado aqui, mas enfim, é uma data comemorativa, e também eu acho que não só tem a ver com esse dia, mas tem também a ver com a atmosfera do lugar, né, do castelo, o castelo tão bonito, e o repertório está todo voltado para isso, além de também uma parte de repertório para piano solo, e isso vai ser muito interessante para poder despertar a curiosidade no público e conhecer um pouco mais, né, do mundo pianístico. E eu estando aí tocando tudo isso eu acho que é muito gratificante, muito importante. Eu estou extremamente feliz. Tiago, me fala um pouquinho da sua carreira, né? Quando você começou, onde você já se apresentou? Então, Ricardo, eu comecei aos 15 anos, mais ou menos, estudando piano, de forma autodidata. E, na verdade, na época eu não tinha um piano, eu fui ter um piano muitos anos depois, acho que talvez 4 anos depois, mais ou menos. E a gente tinha um teclado aqui em casa, esses teclados que todo mundo sempre começa, né? Mas eu comecei muito por curiosidade. E não só muito por curiosidade, também como por incentivo. Eu lembro muito bem que eu estava na casa de uma tia minha lá em São Paulo, e a filha dela tinha um piano, era pianista, não profissionalmente, mas era pianista. E ela tocando me despertou toda essa vontade, né, de conhecer um pouco o instrumento. Eu lembro de uma coisa muito interessante que foi nessa época que eu meio que comecei a ler partitura voltada para esse instrumento, né? Então eu lembro que tinha uma televisão, tipo, imagina, aqui na minha frente está o piano e atrás tinha uma televisão. Então era muito engraçado porque tinha uma partitura que eu queria tocar, que era o primeiro concerto para piano de Tchaikovsky. Eu não tinha noção do quão grande, e quanto tempo eu precisaria para levar para isso, mas isso foi uma curiosidade. Eu lembro que eu ficava no piano, eu olhava para trás, e eu ficava, tipo assim, lendo nota a nota, mas eu não passei necessariamente por um processo muito formal de aprendizado. Foi assim, no início, muito por curiosidade. Depois eu entrei no conservatório em 2017, então eu tinha 15 anos, eu sou do ano de 2000, né? Então foi 2 anos depois. Eu entrei no conservatório para fazer o técnico, eu formei em 2019, toquei com orquestra durante esse tempo. E eu lembro que eu fui um dos primeiros, eu acho que eu fui, talvez, se não o primeiro, mas o segundo pianista ou músico a fazer um recital fora, um recital de formatura fora das dependências da instituição. Então eu fiz um recital com orquestra e também toquei um repertório solo no Teatro Pascoal Carlos Magno, aqui em Juiz de Fora. E a gente levou 2 pianos para lá, porque era o Carnaval dos Animais, do Sansão, e eu lembro que isso foi, assim, foi até então era o meu maior marco da minha carreira, né? Depois entrou a pandemia, né? Então começou um caos, e aí eu lembro que eu estava dando aula no conservatório online, a gente ajudou a desenvolver muita coisa. E nessa época eu lembro que eu trabalhei muito como professor e com desenvolvimento de atividades e material para os alunos, né? Nesse tempo tão conturbado que foi esses 2 anos. E aí eu recebi uma oportunidade de estudar em Brasília. Eu ganhei uma bolsa, assim, privada. Eu ia e voltava de Juiz de Fora para Brasília todo mês, durante um ano. E eu estudei com a Lígia Moreno, que é uma das maiores pianistas em território nacional, né? Hoje ela é minha amiga.
E aí eu tive várias oportunidades. Eu lembro que eu conheci Miriam Dalsberg, que é uma grande pessoa, ela está por trás do Instituto Del Arte, né? Conheci ela, conheci muitos pianistas famosos, tive a oportunidade de fazer muito networking, e eu lembro que nessa época que eu comecei a ter muita apresentação, né? Antes eu tinha apresentação, mas nada extremamente formal e nada super profissional, mas a partir desse momento ali, 2020, talvez 2021, eu comecei a trabalhar com cantor, com instrumentista de corda, com basicamente isso, e música de câmara no geral. E eu fiz muito, então, muita apresentação no Teatro Central, que é em Juiz de Fora. Eu fui o quinto pianista a estrear uma obra lá em Bom Despacho de Minas com coral, que foi uma obra super importante, assim, para o repertório brasileiro. E eu toquei em Nova Friburgo, eu toquei em alguns lugares no Rio, eu toquei em algumas cidades pequenas em Minas, e estou expandindo cada vez mais agora, né? Agora eu estou na faculdade, mas continuo trabalhando com colaboração e piano solo também, né? Inclusive, um dia antes do dia 31 do recital que eu vou dar aí, eu vou estar estreando como solista de orquestra. Eu estou tocando o terceiro concerto para piano e orquestra de Beethoven aqui em Juiz de Fora, no Central, comemorando os 10 anos da orquestra acadêmica e 70 anos do Conservatório Estadual. Então, assim, é muito pouco tempo, eu acho, para ter desenvolvido tanta coisa. Hoje eu tenho um pouco mais dessa consciência. E eu vou caminhando dessa maneira, né? Eu hoje já me considero profissional na minha área e isso é muito gratificante, né? Esses dias eu meio que me dei conta de tanta coisa que aconteceu e que está acontecendo e também dar conta de muita coisa, né? Assim, muito repertório diferente. Isso era algo que eu queria e agora eu acho que eu tenho conseguido. É pouco tempo, mas acho que foi nesse pouco tempo que eu me desenvolvi dessa proporção. Né? Agora, Tiago, eu queria que você falasse um pouquinho, se puder também, executar um pouco do repertório que você vai trazer aqui no dia 31. Você tem condição? Você consegue tocar um pouquinho aí? Consegue falar um pouquinho do repertório também? O que que nós Claro, vamos ouvir? claro, eu queria falar um pouco, talvez eu possa falar do repertório como um todo, se você quiser, todo o Claro, repertório que eu vou tocar. sim. É, o Daniel e a Tamir me propuseram um recital com muitas coisas diferentes, então, assim, vai ser muito interessante, então espero que todo mundo goste, porque vai ser extremamente diverso. Eu vou estar tocando um medley, eu vou começar com esse medley, ou não sei, da ordem eu estou definindo na minha cabeça, mas a princípio. Tem um medley do Harry Potter que passa por praticamente todas as peças mais importantes de todo o filme, de todos os 8 filmes. E é uma peça super virtuosística, assim, é super interessante pianisticamente. Eu vou estar tocando também o tema de algumas coisas de filmes de terror. Então, por exemplo, vai ter o tema de Halloween, né? Vai ter In the Hall of the Mountain King, que é do Grieg. Vai ter A Dança Macabra, do Sanson. Vai ter, mais o que além disso? Excertos, por exemplo, também de peças para piano solo. Então, vou tocar alguns trechos da Sonata 8, do Beethoven, do primeiro movimento. Vou tocar um trecho específico de um dos estudos de Chopin. E vou estar também tocando Queen, Bohemian Rhapsody, e vai ter também um acompanhamento de vozes do Fantasma da Ópera. Isso vai ser muito interessante, é mais ou menos esse o repertório que eu vou estar levando para aí, além de um estudo para piano de Franz Liszt, que é o terceiro estudo de concerto. Muito bacana, hein? Tá bem, assim, dando vontade, né? Eu tenho certeza que quem está acompanhando a gente, assistindo a entrevista, certamente vai estar com vontade de ir lá participar um pouquinho dessa noite americana desenvolvida no Castelo de Montana. Mas só para confirmar, vai ser dia 31, agora de outubro, próxima sexta-feira. O pessoal pode. Depois, nas informações, a gente coloca detalhes aí para como fazer para poder ir lá assistir. Você consegue tocar um pouquinho para a gente aí? Com certeza, posso tocar. Vou tocar um trecho do Harry Potter, pode ser? Grava mais uma vez, desculpa, porque passou um caminhão aqui.
foi Harry Potter e agora o Liszt. E agora, Bohemian Rhapsody de Queen. Olá, o Barbacena Online convida você para participar de nosso canal. É muito fácil, curta o vídeo, clique no botão de se inscrever aqui embaixo e no sininho para receber notificações sempre que tivermos um novo vídeo. Aqui tem conteúdo de qualidade.